Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto bastante delicado, mas extremamente importante para alguém que esteja passando por isso, como a gente, de alguma forma, ainda está passando por isso. Bom, tudo começou quando a gente fez a nossa translucência nucal, que é um exame morfológico. A gente fez a nossa translucência com 13 semanas e a gente descobriu que a nossa filhinha, ela tava com edema, com inchaço, na nuca, na cabecinha, no tronco e em parte dos bracinhos. Aí o doutor nos explicou que poderia ser uma alteração cromossômica. A gente ainda não sabe o que ela teve, o que no dia 13 de julho a gente descobriu que ela tinha morrido. A primeira coisa que eu senti foi meu mundo desabar, que foi minha vida se transformar em segundos, mas depois desse desespero todo, a primeira coisa que você pensa, pelo menos o que eu pensei e acredito que grande parte das mulheres pensem é: pelo amor de Deus, então vamos acabar logo com isso, então tira logo. Eu não quero nem ver, sabe? Não dá pra viver com um filho morto dentro de você. Mas eu tive um médico que teve muita paciência pra me explicar e eu acho que se não fosse ele, eu teria feito exatamente isso. Ele perguntou pra gente se a gente queria um tempo, porque realmente quando ele começou a explicar pra gente quais eram as possibilidades, a gente nem sequer conseguiu ouvir. Você não consegue entender nada do que estão falando e são coisas muito técnicas que você tem que decidir. E a gente precisou de um tempo, sim. A gente saiu de lá. A gente foi pra casa, passou a noite e no dia seguinte a gente voltou pro consultório para ele explicar quais eram as possibilidades. As opções, em primeiro lugar, são aguardar a que o corpo entenda o que está acontecendo e ele mesmo fazer todo o processo e fazer a expulsão, o aborto natural, induzir o aborto, que é colocando o remédio, que também tem que ser com cuidado do médico, internar, colocar o remédio, aguardar, é todo um processo. E a terceira é uma que é invasiva, que é a curetagem. Interna, toma anestesia e através de instrumentos cirúrgicos vão fazer essa remoção do bebê e raspar, porventura, algum conteúdo que ficar lá dentro, alguma coisa. A curetagem pra mim era a última das opções, só se fosse realmente um caso onde eu estivesse correndo risco de morrer ou risco de alguma infecção, porque primeiro não é um procedimento natural. Eu que sempre tive uma ideia de parto humanizado, uma busca por um parto natural, eu não podia ir contra os meus princípios nem nessa hora. Não tinha muito a ver com o que eu acreditava. Além de tudo isso, pode ter algum risco durante o procedimento. O procedimento médico nunca é 100% seguro, toda cirurgia é uma cirurgia, pode acabar machucando seu útero. Não sei, gente, eu não sou médica, eu tô aqui falando só da minha experiência, humildemente, assim. Eu sei que acarretam riscos e também me assustava muito a ideia de mexer na minha filha. Ela já tava com todos os ossinhos formados, então assim, de ficar um ossinho dentro de mim, mas ficar um ossinho dentro de mim ia me trazer muito dano físico, mas isso significa que de alguma forma ela seria quebrada. E essa ideia pra mim não eu ia sofrer muito mais do que eu tava sofrendo nesse momento se eu tivesse que fazer a curetagem. A segunda opção, internar e fazer a indução do parto, do nascimento, como acontece num parto normal, muitas controvérsias. Mas era uma forma de que o corpo também fizesse a sua parte com uma ajuda de medicamento. E a primeira parte, e bastante difícil, que é esperar. Só que aí esperar significa esperar mesmo, porque pode acontecer em 2 dias, em 3 dias, em uma semana, um mês. Mês é o limite para você saber que você não está correndo risco. E aí você tem que fazer um controle, né? Você tem que fazer exame de sangue, você tem que fazer ultrassom, você tem que ir acompanhando para ver se não tem nenhuma infecção. Mas eu acho que a grande sacada assim não é só a física, né? Tem a emocional. Voltar para casa e você lidar com a sensação, com a dor de ter seu filho morto dentro de você. Como eu explico que é de enlouquecer? É de enlouquecer, mas ao mesmo tempo é extremamente importante no meu ponto de vista. Eu decidi, em primeiro lugar, esperar. E essa espera foi extremamente dolorida emocionalmente. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu ganhei muito. Se eu tivesse que voltar no tempo, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu esperaria, porque se você estiver passando por isso, pensa que esse tempo é um tempo que você tem para se despedir. É um tempo que você tem de entender emocionalmente, fisicamente. Nem o corpo trabalhou para que seu filho saísse, porque ele não tá pronto para isso. Então é melhor deixar as coisas acontecerem, mas você tem que ter uma estrutura emocional muito forte, você tem que ter um apoio emocional muito forte. Eu tive isso, eu acho que eu tive no Ramon, uns
super, super companheiro. Você vai ouvir muitas abobrinhas no meio do caminho, do tipo, você tá louca? Não pode deixar o bebê morto aí, porque você vai morrer, porque você vai ter infecção, você tem certeza? Seu médico não tá louco? Você não tá louca? Você tem certeza que é isso? Tem que acreditar primeiro no que você pensa, tem que acreditar no que o seu médico tá falando. Claro, dar umas pesquisadas, procurar informação, porque não é só assim, mas é difícil. Tem momentos que você fala, cara, já tô passando por uma muito difícil, não preciso coisa mais difícil. Já tô tomando decisões bem complicadas e que não está sendo simples. Não preciso ter que pensar mais, além de... Esse é o grande problema, você tá extremamente vulnerável, tá extremamente dolorida, você tá numa depressão profunda. Eu olhava que ela tava com dor ainda, tá com cólica, o peito ainda dói, o corpo ainda tá com essas coisas que estão também acontecendo e isso se potencializa, não sei o que acontece, mas é dor por todo quanto, físico, psicológico e não tem mais. E aí, uma pessoa virar pra você e falar, você tem certeza? Não é o momento. Teve esse questionamento. Eu super entendo que são pessoas de outras épocas, com outras visões de mundo, com outras coisas, insegurança, amor, cuidado com você, um monte de coisa. Atinge diretamente, assim, essa pressão. Que eu comparo muito com a cesárea no Brasil, com essa indústria do parto. A indústria do aborto tá aí do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito. Pro médico é muito melhor ir lá fazer um procedimento cirúrgico onde ele tem o controle, não é você. Muitas mulheres também expelem e mesmo assim, imediatamente depois de expelir o bebê, do bebê nascer, vai pra curetagem. Nem sequer deram um tempo pro corpo dessa mulher conseguir terminar de limpar o útero, de tirar resto de placenta, de tirar coágulo, de tirar coisas que estão lá. Espelha o nenê, mas ainda passam dias em que o útero continua se limpando. Fazendo um ultrassom imediatamente depois, vai ter coisa, Exatamente. É evidente, mas depois de uma semana ou 2 semanas já dá para saber mesmo o que acontece. Todas as decisões são respeitadas nessa hora e cada decisão tomada por você, mulher que passa por isso, é a decisão correta. Não se pressione, se assuste, se arrependa, vá pela sua intuição, vá pelo que você acredita. Se você acha que curetagem é o melhor para você, faça a curetagem. Você vai ficar em paz com isso? Tudo bem. Para mim seria terrível, mas essa sou eu. Vocês vão ver que agora eu vou contar cronologicamente o que aconteceu comigo e vocês vão entender que eu passei por diversos momentos, assim. Primeiro momento foi, pelo amor de Deus, tira logo, eu não vou conseguir lidar com isso. Segundo momento foi, não, eu vou encarar isso, eu vou ficar com a minha filha aqui, eu vou conseguir e vai ser o melhor. Nesse meio desse processo de decisão, de espera, eu quase enlouqueci. Tinha momentos que eu tinha certeza que eu tava certa, momentos que eu tinha certeza que eu tava louca, porque por que eu tava fazendo isso comigo? Até que eu esperei 7 dias. No 8º dia, a Helena veio pro mundo morta, mas veio, ela nasceu. Eu internei no 7º dia de espera. Eu usei medicação no colo do útero, usei 2 vezes. Pode ser 4, 5. Depende do corpo. Depende. Como é que foi? Meu médico pediu pra eu comer, ouvi meu corpo. Tá com vontade de comer, come. Tá com vontade de dormir, dorme. Coloquei o primeiro remédio, consegui jantar. Pico da medicação é entre 2 e 4 horas. Eu não senti nada. Compensação, na 5ª hora, 5 horas depois, eu comecei a sentir muita dor. 1 hora contínua de contração e dor e incômodo. E ela levantava, ia para uma bola para sentar, para se movimentar. Bola sabe? de pilates, água, chuveiro, massagem, bolsa de água quente que me ajudou muito. Antes de passar completamente, o meu médico sugeriu que a gente colocasse a 2ª dose. Eu disse que sim. A gente decidiu tudo, absolutamente tudo, juntos. Eu não fui desrespeitada em momento algum. No 2º comprimido, aí eu apaguei, dormi, eu tava muito exausta. Dormiu 3 horas. Mas eu sei que quando eu acordei com muita dor. Dobrando de dor, nada mais tinha jeito. A medicação começou a agir depois de 5 horas. Quando o meu médico entrou, eu falei pra ele, chega, não dá mais. Me acalmou, me tranquilizou. E aí, chegou uma hora que eu virei pra ele e falei assim, você acha melhor por outro? Ele falou, o que você acha? Como é que você tá se sentindo? Eu falei pra ele, eu não tenho condições de raciocinar agora.
E aí ele falou, vamos esperar. Eu sabia que não era bom dar um intervalo muito grande entre uma medicação e outra, pra não dar esse espaço quando o corpo tá indo, aí volta. Eu tava com 2 centímetros de dilatação. Você não precisa da dilatação total como num parto, né? Mas você precisa dilatar o seu colo do útero, precisa abrir, as coisas precisam acontecer como acontecem num parto. Eu tentei fazer isso em casa, eu tive contração, essa parte é muito importante. Eu tive contração, eu tive muita cólica, eu senti tudo isso. Chamei o meu médico foi pra casa, eu fui pra banheira, da banheira fui pra cama, minha mãe, meu médico e o meu marido estavam me dando um apoio 100%, um apoio total, e eu não consegui. E eu tenho certeza absoluta que naquele dia o meu corpo estava pronto. Mas aqui, ó, eu não queria que fosse daquela forma. Era exatamente como eu tinha sonhado o meu parto. Só que no final com a minha filha no colo. Então nós decidimos juntos também que o melhor lugar seria o hospital. Não seria possível fazer em casa. Por isso que eu falo que cada mulher é uma mulher e cada mulher tem o seu lugar, o seu espaço. Voltando lá pro hospital, nessa segunda dose, e vai, não vai, põe a terceira, não põe a terceira, ele decidiu que não, vamos esperar seu corpo reagir. Aí foi bola, foi alongamento, eu me alongava, eu me esticava, eu gemia, eu gritava, eu chorava, eu tudo, até que a bolsa estourou. Quando a bolsa estourou foi, acho que, um dos piores momentos, eu senti uma pressão, assim, ó, e saindo. Naquele momento eu achei que era a Helena, minha filha. E quando eu achei que era a Helena... Ela começou a chorar, mas muito desesperada e angustiada. Daí eu abracei ela e falei, amor, se é o que tinha que acontecer, não se preocupa. Foi desesperador, eu não conseguia acreditar que ela tinha saído, eu não conseguia acreditar que eu tinha perdido minha filha. Aquele momento pra mim foi terrível. E aí meu médico falou, você quer ver? Quando eu resolvi olhar, ele falou, Ariane, foi a bolsa. Ao mesmo tempo que era desesperador, que eu não queria que fosse ela, mas precisava ser ela, porque eu tava ali pra isso. Não tinha como, ela ia ter que sair em algum momento. O médico falou, eu acho que agora é o momento de você ficar com nada. Sem tirar nada. tirar A calça, a calcinha e tudo. Daí na hora de eu ajudar ela para tirar as coisas, foi quando você começou a falar, eu acho que vou desmaiar. Daí ela começou ter cara como que ia desmaiar e dela ficou, sabe, esse período que a gente escutou muito, que quando a mulher pare, ela muda e fica a mulher instintiva e tira a mulher racional. Então ela ficou com uma cara assim, e daí como se estivesse ida mesmo, e começou a escorrer sangue. Ela falou, está escorrendo sangue na minha perna. E foi aí o momento mais difícil, que foi quando a Helena saiu. E eu, como eu tirei a calça, eu falei pro médico, eu acho que já aconteceu, já saiu. Daí o médico, com toda a paciência do mundo, demorou um pouquinho, levantou, pegou ela. E tudo, mas eu tava pronta, eu tinha me preparado pra ver a Helena, pra ficar com ela, pra me despedir dela, pra ver. Porque uma coisa que todo mundo tem medo é de ver, né, o bebê morto e tudo. E eu acho tão importante esse momento de você olhar para sua dor, de você olhar para o seu filho que é seu, de você se despedir, de você amar, de você ter esse momento. Você acabou de passar pelo seu parto. É muito importante que você olhe para essa criança, que você olhe para esse momento da sua vida e que você não ignore, porque se você ignorar, esse momento vai ficar ali pro resto da sua vida, rodando. Isso é o que eu acho, né? Eu não consegui ver a Helena nesse momento porque eu tava me sentindo muito mal. Quando ele pegou a Helena, eu vomitei. E depois que eu vomitei tudo, eu ainda tava me sentindo mal. Ele falou, olha, não saiu a placenta ainda, vamos esperar a placenta sair e tudo mais. Outro momento difícil, porque é um outro parto, a placenta. Ficou de cócoras 2, 3 vezes até a gente colocar um lençol embaixo para não escorregar no chão. E a banqueta. Passou bastante tempo, acho que uns 15 minutos, ela fazendo força, sentindo dor, expulsou a placenta. Aí meu médico foi examinar, ver o que tinha saído, como tinha saído, não sei o que. Foi a hora de viver o meu momento, né? A minha despedida, o nosso encontro, o nosso desencontro, o nosso adeus, o nosso tudo. Perfeita, né? Com mãozinhas formadas, o bracinho, orelhinha, das mãos, dos pés, tornozelo, os olhos, a boquinha, a orelhinha, tudo. O
edema tava lá, né? Dá pra ver o inchaço. Como se fosse uma gordurinha, mas era só isso. Ela era linda. Ela era minha filha, ela era linda, sim. Todos os momentos, desde que isso começou, eu fui respeitada. Sempre. Pelo meu marido e pelo meu médico. O apoio da minha mãe também, que foi incrível. A gente chegou no hospital, tinha uma mãe que tinha acabado de parir, saindo com o bebezinho dela no colo, que tinha acabado de receber alta, e eu falei, meu Deus, eu vou parir minha filha, eu não tô pronta para parir, eu tive 3 meses e meio para parir, eu não tive 9 meses para me preparar, eu vou sair daqui depois desse parto, depois dessa dor, depois de viver tudo isso, sem minha filha nos braços, sem nada, vazia, com o útero vazio, com as mãos vazias, com tudo vazio. E posso falar uma coisa de verdade, de coração, que eu saí muito mais forte do que eu entrei, porque eu saí com muita gratidão no meu coração, porque ter sido mãe de Helena esses 3 meses e meio foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Eu aprendi tanto, eu cresci tanto, eu ganhei tanto que eu não saí de mãos vazias. E era isso que eu queria falar pra você, que passou ou passa ou vai passar por isso. Você não tá vazia. Pode ter essa sensação de vazio físico dentro de você, de vazio emocional, porque você não estava pronta para se despedir do seu filho. Mas acredita em mim, você é uma mulher muito mais forte, e isso também o Ramon e o Dr. Marcos fizeram questão de bater na tecla e de me ensinar. Isso aí, guerreira, isso aí, você é forte pra caralho, você é guerreira pra caralho, você conseguiu, você consegue. E no meio do caminho, quando você acha que você vai desistir, que você não aguenta mais, que você não tem mais força, que você não aguenta a dor, seu marido olha no seu olho e fala, você consegue. Mas olha só, eu tô me recuperando fisicamente muito bem. Emocionalmente, eu acho que se eu não tivesse vivido esses 7 dias de despedida com a Helena, se eu não tivesse vivido todo esse momento do meu parto, do nascimento da Helena, se eu não tivesse olhado pra ela, se eu não tivesse visto tudo isso, eu acho que eu ia estar agora no hospital psiquiátrico. Eu juro por Deus, eu não teria estrutura emocional. É um processo e é bom viver ele. Cada dia você vai entendendo, você não se explica porquê, mas você vai entendendo e vai lidando com as coisas de um jeito que, se você não faz inteiro o processo, é verdade, a gente ficaria louco mesmo. Está sendo difícil, mas passo a passo a gente está lidando com isso e está aprendendo. Eu espero que você que esteja passando por isso encontre o seu caminho. Muito obrigada também ao Dr. Marcos Consoni da Clínica Afeto, e obrigada a vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.